Noivados trágicos de Medeiros e Albuquerque, voz Iba Mendes. Às 10 horas da manhã, Leonor e Augusto voltavam da visita ao hospício. O dia era um domingo de verão, quente e brilhante. Pela enseada de Botafogo, o mar estendia-se calmo, apenas agitado à superfície, lantejolado de ouro e prata pela faiscação do sol. Os dois vinham de bonde. No bonde, muito cheio, o murmurar das conversas casava-se em um zumbido confuso com o bater dos leques que quase todos, homens e senhoras, agitavam constantemente. Leonor estava casada havia apenas uma semana. Era aquela a primeira vez que saía. Fora visitar a mãe e a irmã, que ambas estavam desde muito tempo recolhidas ao hospício. Órfã de pai que morrera moço, atacado subitamente de uma tuberculose, eram as duas loucas seus únicos parentes. Estivera até casar-se sob a tutela de um amigo da família, que se opusera tenazmente ao seu enlace, parecendo ter a ideia de vir ele próprio a tomá-la por esposa. Leonor, inteligente, resoluta, sentindo que esse plano nascera apenas por causa da sua fortuna, teve energia bastante para desfazê-lo. Casou, rompendo com a família de seu tutor. Estava, pois, entregue unicamente ao marido, não tinha nenhuma outra relação social. Ao voltarem agora do hospício, vinham os dois silenciosos. Evidentemente, diante dos olhos de ambos surgiam retratadas as figuras das loucas que acabavam de visitar, a velha mãe de Leonor, fechada no mutismo sombrio das hipocondríacas, com uma atitude de tristeza e desconfiança, a irmã, alta, clara, de cabelos muito negros, de uma magreza de esqueleto, onde só os grandes olhos pretos, ora lânguidos, ora de um brilho estranho, exprimiam as alternativas do abatimento e excitação da loucura erótica que a consumia. Tinha uma voz meiga, um sorriso delicioso, apesar da magreza excessiva da fisionomia. Sentia-se nela o frêmito incessante de um desejo de volúpias não sabidas. Cansada, extenuada, quase moribunda, mas nunca saciada, não tinha gestos obscenos, frases lascivas. Era da sua pose lânguida, dos seus meneios macabros de esqueleto lúbrico e, sobretudo, do seu formoso olhar, que se desprendia aquele apetite insaciável de luxúria. Parecia viver um delíquio de amor. Quando a moça e o marido procuraram a velha, nada conseguiu arrancar-lhe uma só palavra. Leonor quis beijar-lhe a mão, ela puxou-a com um gesto brusco e desconfiado. Quando procuraram a outra louca, ela as acolheu, sorrindo, gentilíssima. A célula em que estava não iam senão as enfermeiras, e na sua rápida visita cotidiana, o médico, nenhum outro homem. Assim, ao ver o cunhado, belo rapaz, de aspecto viril e inteligente, devorou-o com os olhos. Quando estendeu ao moço a mão magra e ardente, todo o corpo lhe vibrou num espasmo de gozo. Falando, o olhar não se desprendia do dele. De quando em quando, os olhos dela se empanavam, como um êxtase de ventura, e aquele pobre esqueleto tinha um calafrio de estranha sensualidade. O moço sentia-se perturbado com a fixidez daquele olhar. Parecia uma ventosa, um tentáculo do povo colado à sua epiderme, a gozá-lo, a sugá-lo. Naquele momento, lado a lado no bonde, Leonor ia sobretudo pensando na velha mãe, recordando peripécias esquecidas dos primeiros acessos da moléstia. Augusto trazia na imaginação o retrato da cunhada e involuntariamente comparava-a com a mulher. Eram do mesmo tipo, do mesmo porte. Através da beleza de Leonor, alta, clara, cabelos e olhos negros, via-se a fisionomia da louca. Leonor não era expansiva, falava pouco. Sua beleza, sua grande beleza, tinha um quê de grave, de triste, de cismador. A isto aliava uma firmeza rara de sentimentos. Via-se nela, em todas as manifestações, um fundo brilhante de paixão.
mulher de grandes cóleras concentradas, de grandes ciúmes, de resoluções inabaláveis. Os seus olhos tinham por vezes a mesma expressão profunda dos da irmã, era sensual, punha nos momentos de amor o forte ardor apaixonado que sempre a dominava. Todo o seu belo corpo, esplêndido de brancura e correção, animava-se então de uma espécie de furor que parecia acendê-lo fibra a fibra, profunda e intimamente em ímpetos de alucinado gozo. Aquela semana de lua de mel fora uma delícia. Em pouco o bonde parou à porta de casa, saltaram, vinham mortos de fome, apenas o tempo para ela de tirar o véu, de tirar o toucado, de fazer pôr a mesa, e os dois sentaram-se a almoçar. Ambas sentiam necessidade de esquecer a visita às loucas, pensar em alguma coisa menos triste. A conversa tomou por isso, pouco a pouco, animação e vida. Levantaram-se alegres aos beijos, enlaçados pela cintura. Subiram ao pavimento superior, a fim de tomarem toaletes caseiras e irem depois para a varanda que circundava a casa. O dia continuava quente. Do mar vinha, no entanto, uma brisa ligeira que temperava o calor excessivo. O vasto dormitório, onde estava também o toalete, era uma grande sala rasgada por todos os lados. Da frente via-se a baía, a agitação das vagas sob o sol, o passar das lanchas, o voo das velas brancas e das aves marítimas. Dos dois lados, as janelas estavam emolduradas pelas flores azuis e vermelhas de duas grandes trepadeiras que iam até o telhado e pendiam em festões. Atrás, dando para o quintal, as janelas eram sombreadas por copadas mangueiras, de que algumas folhas chegavam a penetrar no quarto, quando as venezianas ficavam abertas. Havia naquela ocasião uma impressão de calma suprema, o cicio das folhas altas das palmeiras, o oscilar dos cálices das flores, a visão longínqua do oceano manso e quieto, tudo se refletia naquele quarto alegre, elegante, ricamente mobiliado, com uma impressão de bonaçosa serenidade, de inefável ventura. Ficava bem àquela hora, naquela moldura, o gorjeio de beijos, com que os dois, sem que trocarem palavras, se acariciavam mutuamente. Ele preparou-se mais rapidamente e veio para junto da mulher, ficou sentado à beira da cama, vendo-a vestir-se em frente a Psique. Um perfume capitoso e sutil saía de suas roupas agitadas. Quando a moça tomou o peignoir e ia vesti-lo, ele a atraiu para seu colo e beijou-a longamente e bem na boca. Ela inclinou a cabeça num gesto de graciosa languidez e correspondeu com ardor àquela carícia voluptuosa. Os seios túmidos, sob a camisa finíssima, pareceram erguer as pontinhas de um moreno cor-de-rosa. Ele não soube resistir-lhe, tomou-a nos braços, deitou-a sobre a cama. De súbito, Leonor chamou angustiada: "Augusto! Augusto!" E logo a seguir teve uma exclamação, um grito de horror indescritível: "Morto! Morto!" Precisou tirar de sobre si com dificuldade aquele cadáver pesado. Ele caiu na cama de costas, numa pose obscena. Os olhos estavam arregalados, a boca semiaberta, com a ponta da língua meio saída num ricto de luxúria. "Morto! Morto!" Sacudiu um momento, palpou-lhe nervosamente o coração, veio à escada chamar a criada, uma rapariga, e sem mesmo cuidar de compor o corpo, alucinada, ora esfregava-lhe as fontes com vinagre aromático, ora dava-lhe a cheirar sais fortes dos que usava por elegância, ora cruzava a sala de um lado para o outro, chorando com grandes soluços, tapando o rosto, desgrenhando os cabelos. A criadita, que hesitara um pouco ao ver a posição indecente do defunto, adiantara-se para ele, cobrira-o e procurava agora, colocando um espelho diante da boca, ver se de fato se tratava de um morto. Morto, bem morto, prostrara-o uma apoplexia fulminante. De então em diante, o caráter de Leonor, de grave e melancólico que era,
passou a ser taciturno e sombrio. Aquele golpe brutal, quando ela estava na mais plena exuberância de felicidade, prostrou-a, desequilibrou-lhe um pouco a razão. Insensivelmente, a cada instante, a cena horrível da morte do marido desenhava-se aos seus olhos. Eram então os detalhes mais torpes, mais grotescos, que a impressionavam com uma nitidez maior. Lembrava-se da dificuldade que tivera para retirá-lo de sobre o seu corpo, furtando-se ao enlace dele. Recordava-se da boca entreaberta, vendo-se entre os dentes a ponta da língua, numa expressão grosseira de profunda sensualidade ao mesmo tempo trágica e ridícula, posta assim sobre a face de um cadáver. Pensava no aspecto do corpo caído sobre a cama, decomposto, na atitude indecorosa de um ébrio em fim de orgia. Ao cabo de algum tempo, aquela visão tenaz, obsidente, quase alucinatória, complicou-se no seu espírito. Não podia ver um homem qualquer, moço ou velho, sem que imediatamente o não imaginasse nas mesmas atitudes do morto. Despia-o, calculava a fisionomia que deveria ter, traduzindo aquele mesmo paroxismo de gozo que o marido revelava no esgar lúbrico em que a morte o abatera. A sua imaginação era tão nítida, a cena surgia a seus olhos com tal verdade, que já se furtava a fitar qualquer homem. Parecia-lhe que todos podiam ver o que estava pensando. Trancou-se num isolamento profundo, sem sair, sem buscar pessoa alguma. Mas o isolamento ocioso deixava o espírito livre para torturar a si mesmo. Pouco a pouco, a obsessão tornava-se cada vez mais forte. Se lia um romance, os personagens, tais como os descrevia o romancista, animavam-se, pareciam sair das páginas do livro, e dentro em breve ela os via com a mesma expressão, a mesma posição debochada do cadáver. De uma vez que rezava, erguendo os olhos para o crucifixo, viu o Cristo lacerado e sangrento, com a face triste e lívida, desprender-se da cruz e tomar em sua imaginação o mesmo ricto lascivo, a mesma atitude libertina e cínica. Teve um horror profundo de si mesma, viu-se a 2 passos da loucura, como a mãe, como a irmã. Qual, entretanto, seria a sua? A melancolia de uma ou o erotismo desregrado da outra? Procurou reagir, viajou, buscou todas as distrações imagináveis, afrontou perigos que pareciam superiores às suas forças. Às bancas de jogo, em Monte Carlo, procurou ansiosa a febre do tapete verde. Através de tudo, com alternativas de intensidade maior ou menor, a obsessão alucinante a perseguia. O jogo não a pôde tentar, deixou-a calma e fria. Tinha passado a ser um tipo misterioso, de excêntrica, de aventureira. Muitos a tentaram conquistar, ela os repeliu sistemática, implacavelmente. Certa noite, um audacioso levou mais longe a sua insistência, chegou à emboscada, à violência. Ela teve uma ideia louca, e se fosse o amor físico e brutal que a devesse curar daquela obsessão, ia ceder, mas de súbito, com uma intensidade não sabida, em uma fórmula clara, precisa, articulada com a força de um dogma, uma voz dentro dela pronunciou categoricamente: desta vez morrerás tu. Num assomo brusco, lutou então contra o assédio do conquistador, defendendo-se com a energia leonina de quem sabia estar pugnando pela própria vida. A partir dali, aquela fórmula ficou-lhe na imaginação. Estava certa de que a primeira vez que fosse amada, morreria como marido, no segundo exato em que o prazer lhe sacudisse o corpo inteiro em um espasmo supremo de gozo. Morreria. O homem, que era então para ela o provocador irritante das suas visões eróticas, passou a ser o perigo iminente, o assassino sempre possível. A cada momento figurava que algum, por não prevista cilada, a pudesse violentar brutalmente, e com a violência, ela o sabia com uma certeza acima de qualquer discussão, iria à sua própria vida. Já então, muitas vezes,
A visão antiga do marido cedia o campo a outra imagem. Era a si mesma que via, nua, deitada de costas na posição grosseira e indecente, com o rosto transtornado pela expressão de volúpia aguda que observara na face do marido. A esse tempo ela estava mais abatida, mais pálida, mas a sua extrema beleza, mudando de caráter, conservou-se intacta. Na época do casamento tinha apenas 25 anos, 6 haviam passado depois disso. O que fora então indeciso e grácil, era hoje plena florescência de uma beleza chegada à maturidade. Estava mais do que nunca formosíssima, só o que tinha de excessivo era a palidez, mas os grandes olhos negros, traduzindo as preocupações inapagáveis do seu espírito, olhos dentro dos quais parecia ver-se o clarão rutilante de uma chama interior, davam um tom de majestade e mistério àquela fisionomia divinamente pálida, emoldurada em cabelos negríssimos, que lhe bordavam a fronte clara e alta, cheia de nobreza e inteligência. Seria loucura o que estava germinando naquela cabeça de tão rara beleza? Era a primeira vez a temê-lo. As figuras da mãe e da irmã desenhavam-se frequentemente na sua imaginação. Nunca mais tinha ousado procurá-las. Parecia-lhe que ao entrar naquelas células de louca, os guardas, as enfermeiras, os médicos não a deixariam mais sair. Já agora, não raro, por isso mesmo que tinha a convicção de que morreria a primeira vez que fosse amada, por isso mesmo que o gozo banal, o simples gozo lascivo e brutal, que todos os animais se dão sem escrúpulo, era para ela o fruto proibido, a porta segura para a morte irremissível. Por isso mesmo, esse desejo de gozo, que dormira na sua carne durante 6 longos anos, despertava agora, bramindo faminto. Tinha ímpeto de se entregar ao primeiro homem que visse. Uma fúria latente de lasciva clamava em cada fibra, em cada glóbulo de sangue, em cada poro de seu corpo de deusa, moço, forte, cheio de seiva e beleza. Mas no meio desse delírio, a visão do marido, a sua própria imagem, surgiu ambos no seu cérebro e horrorizavam-na. Saía dessas lutas íntimas tão alquebrada de cansaço, como se de fato, vivandeira boçal, se houvesse prostituído a dezenas, a centenas de soldados robustos e bestiais. A esse tempo, ela comprara uma pequena fazenda no interior, queria viver longe das cidades, viver sozinha. A administração estava entregue ao mesmo administrador que dantes a geria. Ela não o procurava, não lhe tomava contas de espécie alguma. Surpreendido ao princípio com tão estranho procedimento, o administrador aceitara facilmente esse modo de vida, que lhe era tão cômodo. Agia de fato como um dono e senhor da fazenda, cercando embora a verdadeira proprietária de tudo quanto ela podia necessitar. Esse tudo consistia, porém, em quase nada. O que ela queria era o sossego, o isolamento, a sua claustração naquela grande casa, naquele domínio todo seu, era talvez muito mais rigorosa que a da velha mãe, metida no hospício, onde se guardavam 500 outras loucuras, semelhantes ou diversas da sua, mas todas vegetando, fermentando, agitando-se lado a lado. Em certas ocasiões, épocas de grandes calores ou pronúncio de tempestades, um contágio de furor espalhava-se pelo hospício. Os loucos das casas fortes, os que sofriam de demências impulsivas e ferozes, atiravam-se contra as grades, sacudindo-as em uma epilepsia terrível, babando, uivando. E os seus gritos pavorosos eram como um sopro de tempestade naqueles cérebros transviados. Parecia que as ideias delirantes de todos eles se agitavam ao seu perpassar, como se agitam ao impulso dos vendavais os torvelinhos frenéticos de folhas secas. E então aquela colmeia de insânia, por um contágio misterioso, vibrava de alto a baixo. Os que sonham grandezas fabulosas, fortunas, honras, pregoavam mais que nunca os seus altos títulos, tinham ademanes mais autoritários, ordens insolentes.
Os que vivem perseguidos por inimigos invisíveis esgrimiam contra o ar os punhos convulsos, escondiam-se aterrorizados pelos cantos, tapando os ouvidos, pedindo misericórdia em dolorosos gritos de terror. Os que as manias perseguem falavam incessantemente, dizendo coisas estranhas, sem sentido, palavras loucas. Os idiotas, os imbecis, abriam olhos mais esgazeados a ver tudo aquilo, e sobre o imenso burburinho, o confuso exame agitado de tanta loucura vã, passavam de momento a momento, cortando o espaço, os ululos trágicos dos furiosos, amarrados como animais terríveis, enjaulados como feras. Nas noites de ventania, o mar, na praia que avizinha o hospício, misturava os seus bramidos aos gritos roucos dos doidos, como os de uma matilha de cães que uivasse para o céu desolado, num presságio sinistro de não sabidas desgraças. Um calafrio de horror vinha daquela casa fechada e triste. Leonor tinha visto isso algumas vezes. Ali, porém, no seu calmo retiro, estava isolada, longe desse contágio. E era para ela tanto melhor, porque de certo seria vítima. Nos dias de tempestade, nas ocasiões em que a atmosfera se achava mais carregada, um enervamento maior perturbava-lhe a razão vacilante. Crises agudas das suas preocupações dominavam-na fortemente. Ficava excitada, nervosa, irrequieta, sacudida de desejos contraditórios. A vaga da loucura crescente parecia então agitar-se mais forte dentro do seu cérebro. Viriam pelo espaço, atravessando não sabidos caminhos, as vibrações mais doentias da insânia materna, dos delírios da irmã. Naquela tarde havia precisamente um evidente prenúncio de tempestade, fuzilava, o ar estava abafado, a casa da fazenda ficava num vale circundado de colinas. Bem à frente havia uma grande mata, cortada ao meio pela estrada principal, de que se via apenas a entrada, logo encoberta pela abóbada das árvores. Todo o serviço da fazenda era feito pela parte posterior. A frente estava sempre deserta, tão deserta que Leonor muitas vezes vinha para aí às tardes e ficava-se a cismar até ao cair da noite. Em torno, as colinas estavam plantadas de café, belas plantações limpas, regulares. No verde escuro da folhagem distinguiam-se os pontos rubros dos frutos dos cafeeiros, destacando o seu colorido vivaz. Aves a aninharem-se na floresta cruzavam o espaço pipilando. No ar pesado, nenhum sopro de brisa agitava de leve as folhas mais altas das árvores. Só pelo céu, cada vez mais escuro, via-se o lento mover das nuvens densas, dos grossos nimbos pardacentos, acumulando-se no ar. Os relâmpagos, limitados ao princípio a um só ponto do horizonte, iam aos poucos estendendo cada vez mais a sua claridade lívida. Leonor, que tinha saído para o terreiro, passeava lentamente da casa para a entrada do caminho. Dentro dela, porém, naquele pobre cérebro combalido, havia a mais terrível das lutas que a extenuavam de cansaço, que a sacudiam entre o desejo de por uma vez afinal acabar com aquela tortura miserável e o desejo mais forte, hereditário, guardado milhares de anos em cada átomo da matéria viva, de perpetuar-se, de lutar pela conservação da própria existência. Só nos seus olhos se podia ler aquela batalha. De uma casa em meio dos campos desertos, onde começasse à noite a lavrar interiormente um grande incêndio, deviam ser assim as janelas abertas. Havia um crepitar de inferno dentro daquela cabeça divina. De súbito, um pé de vento passou em lufadas fortes, erguendo nuvens de poeira. Havia um regougo de trovões longínquos, os relâmpagos eram mais frequentes. Leonor, que se dirigia para o lado da estrada, entrou por ela adiante, resolutamente. Parecia mais agitada. Seu passo tinha alguma coisa de brusco, de automático, era como um andar estranho das sonâmbulas.
O caminho, sob as árvores, estendia-se em uma longa fita pardacenta. Não se sabia da tempestade senão pelo leve murmúrio das folhas mais altas das árvores, cujo movimento era apenas pressentido. À flor do chão, por entre os troncos, só muito raramente um sopro mais forte agitava as folhas secas. Dado alguns passos, a moça avistou um vulto que se dirigia para a fazenda. Mais perto, pôde ver que se tratava de um negro. Era um antigo escravo, já velho, mas ainda robusto. Vinha de pés descalços com uma pequena trouxa sobre a cabeça, vestindo apenas calças de ganga azul e uma camisa encardida, cujo peito entreaberto deixava ver a epiderme ressequida, suja de pó da estrada. Ela parou para mirá-lo. Estava então em uma pequena clareira, podia distingui-lo melhor. O negro teve um espanto, nunca vira a fazendeira por ali. Ia passando respeitoso, de chapéu na mão, curvado. Num estropiamento de palavras mal pronunciadas, murmurou apenas: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." Leonor teve uma resolução louca. Sem uma palavra, decidida e brusca, avançou para o negro, fê-lo parar e com movimentos frenéticos abriu, desabotoando, desatando, rasgando as roupas de que estava vestida. Num instante ficou aos olhos espantados do negro quase inteiramente nua. Viam-se-lhe os seios firmes, redondos, o ventre liso, as pernas de estátua. Com maior frenesi, atirou-se a despir o preto. Era já agora um furor alucinado. Puxava, rasgava as calças dele. A fivela de uma correia que as prendia à cintura feriu-lhe as mãos. Ela não sentiu. O negro, um momento espantado, sentiu diante daquele corpo nu despertar-lhe inconsciente e involuntariamente energias lúbricas de sátiro, todo o calor sensual da sua raça. No momento, o corpo divino de Leonor tinha sobre si aquele mono asqueroso, mais asqueroso ainda pelo furor da lubricidade bestial que o animava. Um espasmo de gozo, de um gozo inenarrável, super-humano, sacudiu as formas divinas da moça. Passados momentos, o negro levantou-se, ela permanecia imóvel. Ele, todavia, acabado aquele instante de delírio, caía agora em si, estava assombrado. Que ia dizer Leonor? A perspectiva de castigos bárbaros, do tronco, do chicote, talvez mesmo da morte, passou rapidamente na alma miserável do ex-escravo. Notou, porém, a imobilidade da moça. Seria a vergonha ou o desespero o que assim aprendia? Baixinho, suplicante, pedindo misericórdia, ele balbuciou a medo: "Sinhá, sinhá, minha sinhá moça." Ela não respondeu. Ele consertou maquinalmente a camisa e as calças meio rasgadas. Depois, animando-se um pouco, baixou-se, examinou Leonor. Sofria ela alguma coisa? Um pavor começava a invadi-lo, tomou-lhe a cabeça. Tinha uma expressão tal que ninguém diria se era gozo, se era dor. Mas os olhos muito abertos estavam parados, fixos. Ele sustentava-a com a mão esquerda por baixo da cabeça. Com a outra, 2 vezes quis ver se o coração batia, mas não teve coragem. Aquele gorila repugnante que, tomado de loucura, um momento antes se cevara em corpo tão divino, tinha agora passado a febre da luxúria, um respeito religioso, um instinto recuo de medo à simples ideia de tocar na carne branca e pura daquela indefesa mulher. Mas, de súbito, ele compreendeu que ela estava morta, retirou bruscamente a mão de sob a cabeça e a cabeça bateu no chão com um som surdo. Teve um gesto de horror, mas um gesto tão terrível que o corpo todo lhe tremeu. Os olhos, listados de artérias vermelhas injetadas, estavam a saltar-lhe das órbitas. Ficou-se com a boca semiaberta, as mãos meio estendidas para a frente, no arremedo do movimento inconsciente de quem afasta um pesadelo. Talvez quisesse fugir, afastar-se rapidamente, mas parecia não poder mover-se dali, hipnotizado de horror, imobilizado,
preso ao chão. Nisto um grande trovão mugiu sonoro, abalando a floresta. Pela clareira um sopro ligeiro entrou, agitando levemente um farrapo de camisa da moça. Houve nos galhos mexidos um sussurro misterioso. Das folhas que o vento elevou em torno dela, uma veio pousar a mão dos lados do seu ventre alvo. Continuava imóvel, decomposta, na atitude torpe de uma prostituta impudica. Um relâmpago fuzilou lívido através das ramarias. Pareceu, à luz desse brilho rápido, que a face concentrada da morta tinha feito um esgar. O negro, como se o houvesse mordido uma víbora, deu um pulo, soltou um grito rouco e começou a fugir do cadáver. Recuava de costas, sem despregar os olhos dos olhos abertos da morta. Tremia da cabeça aos pés, num tiritar, num calafrio febril de intenso horror. Dava grandes passos lentos e maquinais, mas nisto houve um novo trovão, outro relâmpago. A folha seca que estava sobre o ventre da moça voou para cima de um dos seios. Dos cabelos caídos para o lado, em desalinho, fios soltos vieram velar-lhe o rosto. O negro teve outro assombramento de horror, pareceu despertar daquele pesadelo, desprender-se da fascinação pavorosa e abriu correndo por uma vereda, numa disparada vertiginosa. A noite era quase completa, a chuva começava a cair, o cadáver obsceno guardava cada vez mais trágica a máscara de morte. De longe, como soluços, como arrancos de desespero, como gritos angustiados de moribundo clamando socorro, os uivos de uma locomotiva chegavam aos pedaços nas rajadas do vento. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com